Primeiro falar da B-Rap que tá com a gente aí nesse todos esses episódios. Vocês podem pedir a B-Rap lá no Mureto. Graças a Deus aí acabou esse negócio de Covid. O Maroto tá entregando 24 horas de novo. Pode pedir lá. O número dele vocês encontram no Instagram lá do Mureto. E é isso. Agradecer a B-Rap por esse 1 ano com a gente aqui. E hoje a gente tá 1 ano recebendo mais uma pessoa de Ouro Branco, né, Marco Túlio? Ouro Branco é diferenciado. Nós vamos ter que mudar pra lá. Tem que pôr Ouro Branco. Ouro Branco é outra coisa. Hoje a gente tá recebendo o Arthur. Tuzada. Arthur Campos. Tive o prazer de trabalhar com o Arthur aí durante 1 ano e 2 meses. E o Arthur vai contar pra nós aí muita história de Ouro Branco e várias outras que ele tem pra contar aí também. Exatamente. É até um prazer estar aqui, né? No Falazada. Já acompanho. E hoje, mais que especial, que estão inaugurando uma câmera nova aqui, aquisição deles aqui. A nova TechPix aqui do Felipe. A TechPix do Felipe. O Celta dele. O Celta dele. 2022 Celta. vem forte. Não, 2022 indo pesado. Bem forte. Copo novo, agora a câmera. Copo, finalmente. Ganhei um Arthur copo aí ganhou um copo. O Arthur, coincidentemente hoje, o Arthur viu um copo do Falazada lá, ele pegou, deu uma olhada nele assim. Aí eu falei, você não tem não, ele? Uai, eu não, a prefeitura inteira tem, eu não tenho copo não. Não, fui em todas as salas, todo mundo com copo. Eu falei, quem é? Rodrigo me deu esse copo. Todo mundo tinha um copo. Eu falei, gente, não é possível que eu não vou ter um Você copo. Você tá ensinando ele a ser político. Eu cheguei, peguei o copo do lado dele, né? Eu tava olhando pra ver se ele via, se eu ganhasse um copo. Não, aí agora tem o copo, isso aí é Agora dele tem um agora. copo. Agora tá... Então vamos lá. Bom, muita gente não sabe, eu acho que, não sei, o Marco Túlio acho que deve saber, mas o Arthur é formado em engenharia civil. E aí você pode contar pra nós um pouco como começou essa história, né? Que você escolheu estudar engenharia e essa carreira aí. Então, eu, na verdade, não vou falar que eu sempre quis engenharia civil, que é mentira. Foi, vamos dizer que foi no acréscimo do segundo tempo que eu escolhi a engenharia. Mas você não queria ser jogador, não, né? Então, na verdade, todo mundo quer ser jogador, né? Eu tentei, fiz escolinha, aí na hora que eu vi que não dava mesmo, eu falei, tentei ser cantor, Você fiz quis? aula. Cantor. O que você queria ser além de jogador e cantor? Eu queria ser famoso, né? Por isso que eu falei, ou vou ser jogador ou vou ser cantor. Não consegui. Fiz aula de violão, tentei, deu 1 ano. Depois, na hora que começava a ficar chato, eu saía. Não tô Cantei na toca, praça de não? eventos, já cantei na praça de eventos. Ó, Eu tava na Aquarela, né, que era uma escola de música lá de Ouro Branco, aí tinha os recital. Aí um era na praça de eventos. Aí eu e um amigo meu fomos cantar. quantos anos você tinha? Devia ter uns 10 anos. Mas Depois você que era vê... vocalista também? A gente fazia de Fazia tudo, de nem tudo. desagradável, né? Você tava pagando a mensalidade ali, você podia cantar, você podia tocar bateria. Todo podia mundo fazer bate a pau. Todo mundo batia palma. Esse cantor é bom, a mensalidade chega em dia. O bom é que eles colocaram cedo, aí não tinha ninguém, acho que o portão tava fechado. Que música você cantou? Eu acho que eu cantei uma do... Não sei se aqui é do seu lado, do... Como é que chama aquele? Eu acho que é Jota Quest. Jota Quest. Jota Quest. Jota Quest. Jota Quest. Fui tocar isso, aí até o professor lá, que até o Rosélio, todo mundo lá, eu deve conhecer o Rosélio. Aí ele foi anunciar, na hora que ele anunciou, falou assim, não, que os futuros Chitãozinho e Chororó. Eu falei, agora que eu não canto mesmo. Tava tão ruim que não tinha bateria na música e ele começou a tocar a bateria no meio do negócio. Pra dar uma... Não, vai dar uma melhorada ali, né? Eu falei assim, nossa senhora, mas aí a gente tentou. Mas aí tentei, mas não deu muito certo. Aí eu gostava muito da área de exatas, então direito era sem chance. E meu irmão tinha feito engenharia civil, eu tinha meio que gostado e fui pra engenharia, né? Passei lá em Belo Horizonte e fiquei por lá. Tive até a oportunidade de vir para o UFSJ para fazer uma transferência. Eu já estava lá, já estava começando a faculdade, morando sozinho, com mais oportunidades lá. Falei, não vou voltar para Ouro Branco agora, vou ficar aqui que eu acho que para minha carreira vai ser melhor. E foi, né? Fiquei lá, formei. E antes de formar, abri uma empresa de engenharia civil, né? Que é criar engenharia com mais 2 amigos meu. E antes de formar, a gente já começou a construir casa popular. Foi aí que a gente construiu. E essa empresa é lá em BH? Ela, na verdade, a gente atua mais em Ouro Branco. A gente está construindo, já está na 20ª casa popular que a gente está construindo em Ouro Branco. Já mexemos com outras coisas da engenharia, mas a gente viu que tem que focar em alguma coisa, né? Já mexemos com licitação, tomamos prejuízo. Não dá. Já vi que você tem que ir num ramo e já fizemos tudo. Já fizemos obra para Valorec, também não dá.
você tem Mas que quando ter vocês abriram, a ideia era tipo assim, não, nós vamos fazer de tudo. No primeiro momento foi a casa popular mesmo. O primeiro pensamento foi esse. Tanto é que a gente começou a construir sem ter nada. Foi assim, não vamos dividir os custos. Nós não tinha nada, não tinha ideia de como ia fazer. Então cada um... Eu, por exemplo, eu tinha um carro, vendi o carro para ter que construir, dividia as coisas. Eles iam comprar lá um material de construção. Aí sempre dividia, cada um vai pagar X. Eu ia lá, pagava o negócio, dividia não sei quantas vezes no cartão, ia pagando com o salário que eu tinha de estagiário. Né? De estagiário de engenharia? Estagiário de engenharia. E depois, logo depois eu comecei a trabalhar na Assembleia, né? Assembleia Legislativa lá em Belo Horizonte, com um deputado. Aí eu fui construindo, aí vendia o carro, ficava sem carro. Aí depois que vendia as casas, comprava o carro, depois vendia de novo. Aí comprava o carro, aí construía a casa, comprava o carro. Aí vendia a casa, vendia o carro. Pra fazer outro. Era tipo isso aí. Aí até que uma vez eu fui comprar um carro no leilão, que aí que desandou tudo. Inclusive, quem quiser comprar carro no leilão, não compre, gente. Isso é uma dor de cabeça. Fria? É fria, né? Ainda mais quando você não vê o carro, né? E que você compra sem querer. Você comprou online? Comprei online sem querer. Por que sem querer? Você deu uma... Então, nós estávamos um belo dia lá no escritório, né? Aí, né, devia ter muito serviço. E meu sócio estava vendo site lá de leilão lá no Rio Grande do Sul. Não, esse site aqui é bom, tem uns carros bons. E eu tava querendo comprar um carro na época, não queria gastar muito. Aí nós fomos ver um carro. Aí nós vimos uma caminhonete aqui, só via a foto dela, uma estrada preta, bonitinha. Não dá pra ver tudo, né? Não dá pra ver quantos quilometragens, não dá pra ver nada. Só parece ser boa, mais né? ou menos. Aí falei, não, vamos só testar, vamos dar o lance mínimo aqui. Então testou. Aí rodava e ninguém dava lance. Rodava e ninguém dava lance. Aí o desespero foi quando falou assim, fechado. Aí eu pensei, agora o que eu vou fazer? Agora lascou. Aí você foi lá buscar? Não fui buscar. Aí que foi, começou a dor de cabeça aí. Porque eu comprei. Aí eu falei assim, como é que desiste desse negócio? Vamos lá ler o regulamento. Pra desistir era R$4.000. Nossa. Mas se eu pudesse voltar, eu tinha pagado os R$4.000. Pela dor de cabeça que eu passei, no final das contas, eu nem quis fazer conta se deu prejuízo, se não deu. Depois que eu vendi ela, né? Aí, beleza. Aí tinha que buscar o carro. Como é que busca esse carro lá? Transportadora. Aí mais uma bolada lá pra transportadora trazer. E eu doido pro carro chegar. Falei, será que esse carro tá andando? Chegou, falei, puta merda. Esse carro... O que eu arrumei da minha vida? O carro não andava... Todo comido de maresia pra todo lado. Falei assim, falei com o cara, deixei já direto na oficina. Falei, põe aí pra rodar aí, vamos ver o que dá aí pra fazer. Aí eu falei, só quero ver a quilometragem dele. Tomara que tenha tipo 100. 190 mil quilômetros rodados. Falei, não, tô lascado. E quanto você pagou nesse carro? Paguei 15 mil. Paguei 15 mil e depois no final vendia 25. Então... Mas gastei 10. Então, tipo assim... E teve uma dor de cabeça fodida. Só não bastasse eu ter gastado nele, toda hora era uma coisa, né? E ele era plotado. E o medo de tirar a plotagem dele? Eu não vou tirar nunca. Se ele é plotado, debaixo disso aí, não vou tirar, não. Deixa do jeito que tá. E vida que segue. E pra piorar, um belo dia, no último carnaval, antes da pandemia, eu tava em Belo Horizonte, antes, né? Isso na sexta-feira de carnaval, andando com o carro. Andei um tempo com o carro, parei, fui pro escritório. Na hora que eu volto, cadê a tampa do carro? Tinha perdido a tampa da caminhonete traseira? Tinha perdido ela. Que isso? Tinha perdido. Eu achei que tinha roubado no início, mas depois eu pensei, não, eu lembro que eu escutei um barulho. Eu achei que era... E deixei pra lá. Tinha perdido a tampa do carro. Aí o prejuízo só foi aumentando. Falei, não, velho, não tem condição de ficar com esse carro, não. Depois começou a buzinar sozinho. Você tava lá no BH, assim, na hora que você virava, assim, e começava a buzinar. Aí eu falei assim, não, velho. Um dia eu vou apanhar por causa disso. Aí eu pus pra vender, pus nesse negócio pra vender e vendeu. Você acredita que o cara depois nunca mais me ligou? Foi o único carro que eu vendi que não me ligou pra nada. Mas você falou tudo pra ele? Falei tudo pra ele, né? Tudo que eu sabia, né? Por exemplo, perguntou, a pintura tá boa? Eu falei, tá boa. Tá boa. A parte que eu sei tá boa. Eu nunca vi, mas... Eu nunca vi, mas a parte que eu vi plotagem não tá boa, não, mas a pintura tá. A pintura tá excelente, muito boa. Mas assim, quebrou um galho por um tempo e depois aí eu vendi pra lá e falei, nunca mais. E aí nisso você já tava formado já? Aí nisso eu já tava formado, né? Aí a gente, igual eu falei, a gente mexeu com casa popular e falou assim, vamos mexer com licitação. Vamos. Aí vimos umas licitações lá, só que licitação você tem que dar desconto. E nós, inexperientes, fomos lá numa licitação, foi em Pompéu, demos um desconto. Aí depois vimos um segundo lugar, tinha dado um desconto muito, tipo assim, a gente deu um desconto de 25%, o outro tinha dado de 10%. Eu falei, agora nós estamos fodidos. Agora já era. Acabou a margem. Não, aí nós fomos lá e todo mundo falou, o pessoal da prefeitura, que vocês deram desconto demais, eu tava preocupado se a gente ia entregar a obra, se a gente não ia entregar a obra,
como é que ia fazer. Aí acabou que a gente fez, mas deu prejuízo, viu? Que deu prejuízo. Teve uma outra que até não deu, não, mas a dor de cabeça de lidar com o setor público também não é fácil, né? Você tem que... E aí acabou que... Aí a gente mexeu com reforma, começamos a mexer com reforma também. Reforma é pior ainda. Porque reforma, cada um gosta de um jeito e cliente, é lidar com o cliente. Se você tem um bom relacionamento com o cliente... eu acho que reforma... E outro dia o Rodrigo me enviou uma plataforma lá de reforma, né? Como é que chama, Rodrigo? Um cômodo. Um cômodo. Chama um cômodo. Caralho, muito doida a ideia, mas deve ser difícil, tá? Eu te mostrei. Acho que você me falou, você falou dela. Ele reforma um cômodo só da casa. Você pode pegar a casa inteira, mas você vai pagar por cômodo, né? Aí é 10 dias pra fazer o cômodo. E eles vêm com a Galera equipe? que tá ouvindo, Eu acho que é 15 dias desde a aprovação do projeto até entregar a Aí obra você vê, pronta. nem fizeram merchan fazendo isso. Tá vendo? Quero ver entregar com 10 dias, viu? Porque obra é o seguinte, você fala que é 10 dias, mas de 10 vai pra... E ainda mais reforma. Você vai pra reformar, normalmente a gente ia pra reformar, sei lá, vamos botar em uma sala. Na hora que você via, já foi pro quarto, já foi pra cozinha, e já foi... E é difícil você mensurar isso. Uma coisa é você dar um preço fechado de uma obra inteira. Uma coisa é você mobilizar e desmobilizar. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. É difícil. Então, assim, Passa um cano ali, passa exatamente. fiação, não sei o quê. Então a gente fez isso, abriu o escritório em Belo Horizonte, aí a gente tinha escritório lá. Aí na pandemia a gente resolveu fechar, que não fazia sentido, né? A gente tava tendo um custo lá que não precisava de ter durante a pandemia. Tudo a gente faz. Hoje a gente faz reunião online e tudo a gente consegue fazer pelo computador e ir na obra. Então o escritório acabava que era um gasto que não precisava ter. E falamos, vamos focar em casa popular. E começamos a trabalhar com investidor. Aí nós começamos a abrir nossos empreendimentos para quem quer investir. Porque a construção civil por investimento é bom, não é ruim. Hoje tá bom, mas não igual já foi. Porque hoje aumenta. Hoje a gente comecei já uma obra ano passado pagando R$16 no cimento. Acabou a obra, tava pagando 35. Então assim, é foda. Nessas questões, mais que o dobro. E no setor... Quando a gente falava de licitação, é a mesma coisa. Você pega uma obra, aí a obra dura um ano. Metade desse ano as coisas já ficou mais caras. Como é que você vai manter o preço? E até você pedir realinhamento, até fazer tudo, é complicado. Então, Mas tá conseguindo vender com uma margem boa? Vender, tá vendendo. Isso eu não posso reclamar, não. O pessoal tá vendendo, a Caixa, a gente faz financiamento pela Caixa. Então, vender nunca foi um problema pra gente, não. A gente consegue vender bem. Né? Hoje, a gente só não consegue vender no Minha Casa Minha Vida, porque tem um teto. Então, hoje, o custo que você gasta para construir a casa, você não consegue manter o mesmo valor do Minha Casa Minha Vida, porque você tem que aumentar, e a Caixa não acompanhou isso. Mas, não posso reclamar não, tá bom. O investimento, quem quiser investir, só procurar Criar Engenharia. Qual que é o site? Criar Engenharia, www.criarengenharia.com.br. Pode ir lá, ou no Instagram é melhor, viu, gente? Porque o site hoje em dia... Instagram, Criar Engenharia também. Criar Engenharia, hoje em dia todo mundo vai. E de onde surgiu o nome? Então, isso foi um negócio difícil, viu? Criar nome não é fácil, não. Nem sei como que surgiu. Se você me perguntar como que surgiu, nem sei. Eu acho que nós, entre os sócios, falamos vários lá e chegou nesse. Falou, bacana. É esse aí. É esse aí. Normalmente é assim mesmo. Você fala lá uns 50 nomes, aí fala assim, de todos esse aqui é o menos pior. Vamos botar o menos pior. É o menos pior, não é nem o melhor. É o menos pior. É o menos pior. Vamos no menos pior aqui. E aí você falou que você tinha criado a Criar e estava fazendo o estágio na Assembleia. Aí eu comecei a trabalhar na Assembleia, né? Eu fazia estágio numa empresa de engenharia, Proto Engenharia, em BH, construir prédio. Aí eu saí de lá para ir para a Assembleia. Eu comecei a trabalhar com um deputado lá, que eu trabalhava com projetos das prefeituras. As prefeituras recebem emenda e muitas que são prefeituras pequenas não tem ninguém para fazer esse projeto, para ir lá até a cidade administrativa, apresentar documento, então acaba perdendo a verba. Então eu fazia meio que esse intercâmbio entre a prefeitura e a cidade administrativa, apresentava os projetos. A gente conseguiu captar muita coisa boa aí para várias prefeituras aqui da região. Que não tinham como fazer o projeto. Que não tinha como fazer o projeto, e às vezes demorava muito, e esse negócio era muito rápido. Só saiu uma verba, o cara já tinha que cadastrar, já tinha que ter projeto, e muitos não tinham projeto prévio. Então, então, assim, foi uma experiência muito boa. Fiquei lá 2 anos e meio. Eu saí mesmo para quando eu vim coordenar a campanha de prefeito em Ouro Branco. Que aí foi... Eu tive que sair mesmo, né? Me afastar de lá. E você também começou a fazer o mestrado, né? Essa história também é boa. Eu antes, né, até de ter essa eleição,
eu queria fazer mestrado, porque eu também sempre gostei de dar aula, sempre gostei. Eu dava aula desde que eu tava no colégio, eu já dava aula pros meus amigos, só que não ganhava nada, né? Esse negócio de você dar aula para amigo é fria. Aí dava aula e eu gostava mesmo, a turma ia lá para casa, fazia um quadrinho lá, fazia prova e ficava dando aula para eles. Só que era foda, né? Tinha uns amigos meus que você tinha que ensinar eles até a colar. Que era foda. Aí, Adley. Brincadeira. Aula de cola. Quem? É o Adley. Não, eu não tinha condição. Eu lembro até hoje, uma vez, nós já tínhamos combinado tudo com um amigo meu. Isso era no colégio. Ó, vamos fazer. Beleza, eu já tinha passado, falei, eu faço a prova, você faz a minha, eu ponho o seu nome, você põe o meu. Beleza. Entreguei a prova, pus o nome dele, ele entregou a prova. Só que ele não pôs o meu nome, ele pôs o nome dele. Aí a professora chamou, falou assim: o que aconteceu aqui? Eu falei assim, não é possível, velho. Não é possível que ele fez um negócio desse, velho. Confundi meu nome. Não é possível, não tem condição. Já basta ter que ensinar ele, fazer a prova pra ele. Aí rodou, né? Isso foi uma vez. A outra vez, teve uma outra vez boa também, que era borracha. Escrevi o gabarito na borracha e taquei a borracha pra ele, assim, tava do lado da mesa dele. Todo com gabarito. Aí passa a professora e pergunta pra esse amigo meu que era pra ele pegar a borracha, viu a borracha, pegou a borracha e não tinha visto o gabarito. Perguntou, é sua, Lucas? Ele falou, não é minha, não. Aí eu aqui do lado aqui, falei assim, é sua sim. Ele, não é minha, não. Aí ela virou e viu o gabarito. A outra vez que eu rodei. Aí depois eu parei. Aí na faculdade também era mais. Aí na faculdade o pessoal já tava mais esperto, né? É, mas bem, Aí já tinha um mecanismo mais fácil de passar cola. Mas aí eu sempre gostei, eu fui fazer um mestrado. Aí eu tava tentando fazer pra área, porque eu gostava de exatos, falei, eu vou fazer pra alguma coisa na área de matemática, né? Gostava, falei, vou dar aula de cálculo, desse negócio que eu gostava mesmo na faculdade. Aí eu fiz, aí pro meio do ano, eu queria pro meio do ano. Pro meio do ano só tinha algumas faculdades federais que tinha, lá no Mato Grosso do Sul, no sul do país e tal, a UFMG não tinha aberto. Falei, vou fazer pra testar. Fiz lá no Mato Grosso do Sul a prova. Aí eu fiz primeiro, me chamaram pra fazer a prova. Falei, vou lá. Né? Eu tinha uns amigos que moravam lá. E aí eu falei, vou ir e vou fazer uma prova. Sem compromisso. E fui fazendo a prova. Aí passei pra parte da entrevista e tal, e passei. Aí a decisão, vou ou não vou? O que eu vou fazer lá no Mato Grosso do Sul? Eu tava num momento que eu falei, vou. Aí cheguei aí, foi antes da pandemia, cheguei aí. Tinha uma semana que eu tava lá e explodiu esse negócio da pandemia. Aí eu tive que voltar. Já tinha levado mala, tudo. Ainda bem que eu não tinha lugar pra ficar ainda tava olhando. Aí eu voltando. Aí foi online. Era onde? Lá Campo Grande? Lá em Campo Grande. Cidade boa lá. Lá é desenvolvida. Bacana, né? A faculdade lá, federal lá, é muito top. Então aí começou a ser online. Aí online. Aí desanima demais. E não era muito o que eu queria. Na hora que eu vi, tava muito voltado pra história da matemática, não sei o que. Eu falei assim, gente, o que eu tô arrumando aqui? Discussão de não sei o que. Aí tava online, aí eu tava com a empresa também. Assisti a aula lá dentro da empresa, não dava pra assistir, né? Confesso que eu tinha que até botar um durex na câmera e falar que a câmera não tava muito boa, porque eu tinha que fazer as outras coisas aqui. Tinha que fazer prédio. Eu tinha que fazer os projetos aqui e tinha que assistir a aula. Tu tá só ensinando as tretas. Gente, não faça isso, tá? Isso é passado. Durex na câmera. Durex. Aí eles já sabiam. Eu falei, a internet... a internet é sempre muito ruim, sua câmera não é boa. Eu falei, pois é. Só não podia esquecer, né? De vez em quando eu esquecia. Aí tinha que falar, não, tô no outro computador aqui. Mas aí eu desisti. Eu falei assim, não tem como. Falei com a professora, não tem como empurrar com a barriga, não. Ou eu faço ou eu não faço. Então eu larguei pra lá. E até paia, né? Porque eu acho que federal, assim, você largar, não é tão fácil igual as outras, né? Que você tomou a vaga de alguém e tal. Mas eu fui sincero com ela. Falei, não tem jeito. Poderia ter feito? Poderia ter formado online. Mas também online tava difícil. Não ia agregar muito, né? Não ia agregar muito. Aí eu falei, vou focar aqui na empresa, depois eu mexo com esse negócio de mestrado, porque era uma coisa que eu queria fazer. Aí larguei de mão. E uma coisa que você, né, durante todo esse período aí você falou que voltou para coordenar a campanha, e essa foi a primeira campanha que você coordenou, que foi, né, seu pai nessa última eleição. E como é que foi ser seu coordenador da campanha? Assim? Foi uma experiência muito boa, né? Eu sempre gostei de política. Lá em casa a gente, eu e mais 2 irmãos, ninguém tem até pavor de política. E isso é uma coisa interessante também, tipo, a gente se conhece desde novo. Todos os lugares, desde que eu lembro
10 anos de idade, o Arthur sempre tava novinho lá. Subia no palanque, falava e tal. Eu Os tava. outros irmãos mais tranquilos. O Arthur não. Eu sempre Sempre acompanhei. na política. Sempre acompanhei, porque meu pai já, né, já foi prefeito, já é a 4ª vez. Eu sempre acompanhava, sempre tinha reunião lá em casa e eu sempre ficava até tarde lá, novinho, entendia nada. Levava suco pra eles lá, sempre fazia boa política. E como o Rodrigo falou, ia, acompanhava, subia palanque, tinha que falar, às vezes a criancinha lá falava lá em cima. Sempre gostei disso, até na própria escola, eu sempre fui muito comunicativo com o professor, sempre tive uma amizade muito boa. A gente, como se diz, a gente ia em tudo, né? Até nas festas que o Rodrigo fazia lá, a gente ia, né? Fazia as Fazer o melhores quê, né? festas lá. A gente era novo e ia. Mas Tem é que assim. ir. Tinha que ir, ué. Como é que faz? Mas aí eu voltei pra coordenar a campanha. Foi em 2016, né? Ele já tinha perdido 3. Aí essa eu vim pra coordenar. E 3 que você fala, tipo assim... não tem explicação de ter perdido. Não tem. Sempre tava com a perspectiva de ganhar, de última hora. Acontecer algum fato novo, ou eles tiravam a candidatura de alguém. As coisas da política mesmo. E falei, não, essa aí nós vamos fazer diferente. Fizemos mesmo, né? A turma mais jovem começou a coordenar e tal, que foi em 2016. Aí nós ganhamos com a votação ampla, né? Acho que a diferença de 4 mil pro segundo colocado. Então, assim, foi uma campanha muito boa. E que muitos não sabem, né? Meu pai teve que ficar 15 dias fora da campanha, porque ele deu um princípio de infarto nele na época. Aham. Aí ele ficou 15 dias fora e eu tive que tomar conta lá. Falei, não. E não podia também falar o que aconteceu. Exato. Eu tive que tomar conta, nunca deu elo. E a gente foi tocando. Então, ficou praticamente aí quase metade da campanha fora dela. E a gente tendo que se virar. Eu lembro que era na época do lançamento da campanha mesmo. Do lançamento, exatamente. Ele saiu, num dia que teve um comício, ele foi lá rapidamente, porque já tinha 15 dias que ele estava sumido, foi lá, e depois ele ficou mais tranquilo mesmo, que ele tinha que ficar. E foi a primeira campanha, né? Aí eu ajudei ele e não participei. E agora teve a segunda, né? Nós coordenamos. Mas aí nessa você ajudou na coordenação, mas não se envolveu depois. Não, aí não, eu estava em Belo Horizonte ainda, não trabalhei na prefeitura nessa época. Eu ajudava só, ia lá quando eu estava em Ouro Branco, mas nada, só voluntário mesmo, algum projeto dava ideia, ajudava o pessoal muito lá em Belo Horizonte, mas não me envolvia tanto, não tinha esse envolvimento de estar trabalhando lá, né? Só veio acontecer nessa segunda campanha aí. Que foi a segunda que também eu tive aí na coordenação, foi mais apertada, mas também, porém, mais difícil, porque era o Covid, você não podia também sair, né? E enquanto os outros candidatos estavam saindo pra rua, em casa, meu pai não saiu e ele estava numa posição certa, porque se ele estava pedindo pro pessoal não sair pra rua por causa do Covid, como prefeito, pedindo pro pessoal ficar mais em casa, aí ele ia contra o discurso dele, ia bater de casa em casa. Então era meio estranho. E ele falou uma coisa certa comigo quando eu falei, tem que ir de casa em casa, nós vamos ter que ir. Senão nós vamos perder. Ele falou assim, eu prefiro perder do que contra o que eu tô falando. Não faz sentido. Aí eu prefiro perder se eu tiver que fazer isso. Se eu tô pedindo pra ficar em casa, eu não posso ficar batendo na casa dos outros. Então foi mais ou menos isso. E aí ele ganhou novamente. E aí eu fui convidado para ser secretário de governo, né? Que eu estava secretário, né? E é isso. E aí vocês não fizeram esse porta a porta, então, nessa daí? Não fizemos. Muito pouco. E você acha que, tipo assim, deu mais certo por conta da Covid, a galera entendeu melhor, ou porque isso já tá perdendo um pouco de força? Olha, eu acho que por causa do Covid teve, e também eu acho pelo trabalho que ele exerceu lá, né? Porque eu acho que a partir do momento que você é prefeito, você fez um bom trabalho, às vezes você não... É lógico que tem eleitores e eleitores. Tem eleitor que ele gosta que você vá lá na casa dele, que você converse, né? Isso pode fazer toda a diferença. Mas como ele tinha feito um bom trabalho na prefeitura, isso já credenciou ele. Então o pessoal já sabe o trabalho dele. Ele não precisava falar o que ele iria fazer e as pessoas já conheciam o trabalho dele. Mas eu acho muito importante isso, mesmo com rede social. A gente trabalhou muito na rede social. Hoje eu acho que daqui para frente é o que vai... as campanhas vão ser feitas dessa forma, mas ainda o corpo a corpo, ainda é importante. Mas aí... Principalmente em cidade do interior, assim, isso faz uma diferença absurda. O eleitor gosta que você vá lá, que você esteja presente, né? E assim,
Eu ia a alguns lugares, mas também não ia muito justamente por causa dessa restrição. E é um momento bom que você escuta as pessoas, você vê a realidade, você vê de perto qual que é a realidade de cada bairro. Então, acho que essa parte é muito importante. E aí você ficou, né, você aceitou o convite, ficou um ano como secretário de governo, 1 ano e 2 meses. E quando você aceitou, o que você imaginou assim? Não, quais vão ser os nortes que eu vou levar aqui agora? Porque a Secretaria de Governo é uma secretaria que conversa com todas as secretarias. Então, você tinha que fazer meio que esse trabalho de uma forma geral, né? Como que você pensou nisso? Então, quando eu fui convidado, né, eu sabia que ia ser, né, um desafio grande. Eu vindo da iniciativa privada. E uma questão também, por você ser filho, né? Tinha essa questão também, que o prefeito sempre se preocupava nesse sentido, né? O pessoal fala, é nepotismo, não é... E, na verdade, não é. No cargo de secretário, não é. Se fosse outro, qualquer cargo, seria. E eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso, tanto é que eu não tive problema com esse Ouro Branco. Tive no início, algumas pessoas, opositores falavam, mas depois viram, porque eu acho que o problema não é você ter um secretário que é seu filho ou um familiar seu. O problema é ele não trabalhar. A partir do momento que as pessoas estão vendo que você está trabalhando, está fazendo um trabalho diferente e está se envolvendo, eu não vejo problema nenhum, porque cargo de secretário é cargo de confiança. Tem mais gente que você vai confiar do que talvez o seu filho ou alguém da sua família? Então não vai. Sabia que o desafio ia ser grande, mas também coloquei para ele, olha, fomos eleitos agora com a diferença menor, então, ou seja, você fez um belo trabalho, mas a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer o que a gente não fez, né? Tivemos vários problemas na gestão passada que não foi culpa da administração, né? O Estado deixou de repassar, o governo Pimentel deixou de repassar o recurso. Então eu falei assim, nós precisamos de 2 coisas. Inovar, né? Trazer a inovação para dentro da prefeitura, porque a gente vê que as empresas se inovam, mas por que o setor público não pode se inovar? A gente não tem que ser pior do que ninguém, não, a gente tem que ser melhor. E fazer política para o jovem. Então trazer o empreendedorismo para dentro da prefeitura, trazer o empreendedorismo para a cidade de Ouro Branco. Eu acredito muito nessa questão, nessa pegada da inovação, do empreendedorismo, que é o futuro, a gente tem que mudar. Porque se a gente que é novo não trazer coisas novas, vai continuar do jeito que tá. O povo não, os jovens não se interessando pela política, que é o que a gente vê muitas das vezes hoje, porque é muito fácil. E que é um grande problema, né? Inclusive. É muito fácil a gente estar de fora e falar e não entrar para tentar mudar. Eu pensava muito nisso. Não adianta eu falar de quem tá lá e não me propor a pôr minha cara a tapa lá para fazer diferente. Porque não é fácil chegar num lugar que tem os funcionários efetivos, que já estão acostumados a fazer sempre daquela maneira. Você tem que ir devagar, né? Rodrigo tá esse tempo todo junto, nós estamos juntos lá, ver que as coisas são diferentes, mas que dá para fazer. Com boa vontade dá pra fazer. E quando você entrou, assim, qual que vocês sentaram, como vocês pensaram assim, essa vai ser a estratégia pra gente envolver isso? E mudar a comunicação e envolver o jovem? Então, acho que a primeira situação que a gente está fazendo isso muito bem é escutar o jovem, escutar o outro lado. Porque a gente fazer política sem escutar a parte interessada, você não está fazendo política para ninguém. Né? É igual você... eu acho que o melhor para aquele bairro é fazer uma quadra, mas às vezes não é. Às vezes o melhor para aquele bairro é outra coisa. Então, eu acho que isso a gente faz muito bem. A gente sempre procura, né, colocar nas redes sociais, pegando a opinião das pessoas. E a gente sabia que política para jovem, Ouro Branco nunca tinha feito. Então, a gente tinha uma oportunidade. E outra coisa que é muito importante é a gente dar o exemplo. Se eu tô querendo fazer política para jovem, quero inovar, nada mais do que montar uma equipe com jovens. E eu acredito que eu fiz isso muito bem. Eu mesclei tanto experiência com juventude na equipe da Secretaria de Governo. E é o que tem dado muito certo. Porque, lógico que você também não vai botar só os jovens que às vezes não têm experiência lá. Que não adianta também. Que não adianta. Você pode ter a ideia, mas você tem que saber operacionalizar a ideia. Então a gente fez essa mescla muito boa. Demos mais oportunidades para estagiário. Eu acredito que nenhuma gestão, eu não sei nem quantos estagiários tem em Lafayette, mas eu garanto que Ouro Branco hoje é uma das prefeituras que tem mais estagiários, né? Porque eu acho que... e eu fiz estágio, né? E eu sei o tanto que foi importante o estágio, né? Você faz a faculdade, mas o estágio é muito importante, porque você vê ali na prática o que você está aprendendo. Sim. Então, assim, eu acho que isso foi um grande avanço nosso. Então, tem várias políticas que a gente fez, né? O Rodrigo é o nosso gerente de inovação e da juventude e do empreendedorismo. E estão com as ideias muito boas, estamos implementando, né? É a Casa da Juventude, é o Conselho do Jovem da Inovação, é o e-commerce. Olha, quem que ia imaginar uma prefeitura fazer um e-commerce para o comércio local?
Não existe isso, nunca vi. Uhum. Aí as pessoas falam, não imagina, né? Ah, isso não existe. Existe, dá pra fazer. Mas você tem que ter boa vontade. E eu lembro que quando eu entrei dia 15 de janeiro de 2021. E aí, comerciante nervoso, porque tudo fechado. E aí eu falei assim, o que é isso? Vai ser complicado, né? Porque o pessoal tá revoltado com a prefeitura, achando que é a prefeitura que tá bargando, mas o Estado que falou que não pode fazer nada. E aí a gente começou a trabalhar na ideia do Avanço Ouro Branco, que é isso que a gente já conversou várias vezes disso, eu e o Marco Túlio fala muito sobre essas questões do jovem se envolver e tudo, dessas coisas de modernização. E aí a gente começa a pensar nisso, o comerciante sai do outro lado que estava protestando e não, vou apoiar essa ideia desse, porque isso aqui vai salvar o meu negócio, vai me ajudar. Então, essas coisas fazem muita diferença. E isso que o Arthur falou de ouvir, a gente nada mais fez do que fazer pesquisa. Tipo, vamos fazer um projeto de não sei o que. Vamos fazer uma pesquisa primeiro com quem é interessado para ver se a pessoa quer. Aí, por exemplo, o prefeito, o Hélio tinha uma ideia de uma reforma da praia de eventos. O Arthur falou, não, então vamos fazer uma pesquisa com a população para ver o que eles querem fazer na praia de eventos. Porque não adianta, aí o Arthur tira uma coisa da cabeça dele, o outro tira outra e aí nós vamos ficar fazendo essas ruas igual tem a rotatória aqui, ó. Lafayette aqui, que ele trem todo doido. Aí não, tem que fazer o negócio que a Inclusive população já tá afundando o asfalto. Aí, tá vendo? Não tem jeito. Deve É ter complicado. 3 meses. Não tem cabimento. O Tem pessoal base, do trânsito aí não tem lógica. Não, é sinistro. Aí a ideia do e-commerce vem porque tava todo mundo fechando e tal. Não, o Arthur pode. Exatamente. Assim. O que acontece? Tava tudo fechando. A prefeitura, igual o Rodrigo falou, a gente pegou lá comerciante protestando na porta, mas o que a gente sempre fazia? Não, vem pra cá, vamos conversar. Porque eles tinham que entender que não era a prefeitura que tava fechando. A prefeitura não queria fechar. Lógico que não. É vantagem pra prefeitura nenhum. Só que eu acho que tem que ter um meio termo, né? Nós estávamos naquele auge, aí você seguiu o Minas Consciente. Então, se você segue o Minas Consciente, você tem que seguir o Minas Consciente. Então, não segue, faça seu próprio termo lá e vê o que faz. Então, a gente chamava eles para conversar, via as dores dele, entendia. Lógico que a gente entendia. Né? E eu tinha empresa, eu sei como é que é. Ser um comércio ficar fechado, a porta fechada. Então, aí veio essa ideia, gente. Como é que a gente vai fazer? Eu acho que o Covid foi uma oportunidade para eles verem que eles precisavam inovar. Precisava ter um Instagram, começar... Quantas vendas começou no Instagram? Hoje tem gente que não tem loja física, só vende no Instagram. Então, venda no Instagram, a gente deixou uma equipe para ajudar eles a estruturar as redes sociais. E fizemos o Compre Ouro Branco, que é uma plataforma online que só teria o comércio de Ouro Branco. Então, todo comerciante ia lá cadastrar os seus produtos e quem estava consumindo ia comprar lá no cartão, da mesma forma que esse e-commerce, Magalu, Americanas, da mesma forma. E fizemos dessa forma, assim, deu muito certo, né? Lógico que todo projeto ele tem um tempo para se desenvolver, porque no início ficava aquele abre e fecha, então o comerciante se empolgava quando estava fechado. Quando abria, ele estava doido para abrir e esquecia um pouco. Então quem quis ganhar dinheiro, ganhou dinheiro. Hoje nós vamos continuar e vamos lançar o aplicativo do Compre Ouro Branco. Eu também acredito que antes era uma plataforma, eu acredito que hoje tem que ser aplicativo. O cara com o celular na mão, ele já faz todo o pedido. Né? E sem pagar nada. Hoje ele vai pagar lá numa plataforma de entrega de comida, por exemplo, vai pagar X%. Lá não vai pagar nada. A prefeitura está... 16, 20%. Exatamente. E uma coisa também dessa diferença que tinha, que no site a pessoa, ela tinha que comprar uma loja por exemplo. No aplicativo não, ela já vai conseguir comprar, por exemplo, 10 lojas diferentes, a entrega já vai vir tudo calculado. Certinha por loja e cada loja vai fazer sua entrega lá e tudo. Igual tem nesses e-commerce normais. E aí tem esse projeto do Avanço Ouro Branco, teve a feira, o Arthur inclusive teve lá na feira. Foi na feira, que foi uma coisa que na região inteira aqui, né, de empreendedores, principalmente falando num tempo de pandemia, é um negócio que todo mundo meio que desacreditou, tanto que teve comerciante lá em Ouro Branco que a gente falava, não, coloca lá um stand na feira, o cara falava, não vou colocar não, isso aí não vai pra frente não. E aí quando o cara chegou lá na feira, 10 mil pessoas frequentaram todos os dias e tudo,
Não tinha mais. E de última hora todo mundo queria stand, né? Mas ninguém quis. Tipo assim, no primeiro dia que a gente fez o lançamento, vendeu a maioria, né? Nós ainda abrimos até mais. Mas muitos ficaram, porque é desconfiado, né? Não abraçaram a ideia. Aqueles que abraçaram a ideia se deram bem, porque foi um sucesso. Isso aí da região agora veio pra ficar. Todo ano vai ter, não tem como. Tem que ter. É importante. E teve outro projeto também muito interessante, que não é muito nessa pegada de empreendedorismo, assim, mas que é muito importante para a sociedade, que é a do Morar Melhor. Se você quiser falar sobre. Morar Melhor é porque o setor de habitação também é na Secretaria de Governo. E o Morar Melhor, o que a gente percebeu? Tem programas que você dá a casa para a pessoa, mas tem gente que tem a casa, mas não tem, vamos dizer, uma casa digna para estar morando, não tem um banheiro. Eu já fiz uma visita aqui que tinha casa que era um buraco e a pessoa utilizava ali. Telhado, não tinha telhado adequado. Então eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa que dê para contemplar essas famílias que têm casa, mas não tem condição de estar morando nessa casa dignamente. Então eu pesquisei muito, né? Eu falo que no setor público a gente precisa inventar a roda, fazer um negócio que ninguém nunca fez. Não, às vezes tem projetos bons em outros lugares que a gente tem que copiar sim, né? Porque se deu certo, por que não? E aí veio a ideia do Morar Melhor, que é de reforma de casa. A gente faz a visita, passa por toda a assistência social, aquelas famílias que realmente precisam, faz a visita, não, esse cara precisa reformar esse banheiro, esse aqui, telhado aqui, quando chove, molha tudo aqui dentro. Então a gente tá começando com esse programa aí, eu acredito que vai ser um sucesso. Pelas visitas, a gente não tem nem noção quantas casas tem e que precisam dessa. Talvez a gente não consiga atingir todas num ano só, mas a ideia é ser contínuo esse projeto. Então, eu acho que é um projeto fantástico que toda cidade tinha que fazer. Isso aí, né, é política pública, é essencial. É uma ideia muito boa. E aí agora você vai lançar a candidatura, né? Então, já tem um tempo, né, que a gente se propôs a entrar para fazer diferente. E eu acho que fazer diferente a gente sai da nossa zona de conforto. Então, já tem um tempo que a gente está conversando com grupos jovens, né, da região, não só os jovens, mas também os mais experientes, da gente fazer um projeto para ter um deputado estadual da região. Hoje, o deputado estadual da região é o Glaicon Franco, mas está indo para a federal. Né? O Glaicon foi muito atuante, ajudou muito a nossa região, mas está indo para a federal. E nós não podemos deixar de ter um deputado da nossa região que brigue por nós. Não estou falando que os outros deputados que são votados aqui não brigam, mas quando cada cidade começa a ter um deputado, começa a dividir os votos, né, da região, na hora de ser representado lá, não adianta. E esse que foi votado aqui, ele vai dar prioridade para a região dele. Isso é claro. Não estou falando que ele está errado ou que ele está certo, mas é claro. Então, no início a gente pôs o projeto, igual eu falei, sempre falei, não era vaidade, me falar assim, tem que ser o Arthur candidato, nunca, né? Sempre deixei muito aberto nos grupos. Gente, nós temos que fazer um projeto. Quem vai estar à frente desse projeto, a gente vai ver, que tiver viabilidade, o que tiver condição de ganhar, que tiver condição de chegar lá. Então, foi decidido, né? Aí já tem uns 3 meses que foi decidido que... coloquei meu nome à disposição, falei que estava pronto, né? A gente sabe que tem várias pessoas que falam, mas por que você não vai entrar de vereador primeiro? Por que você não vai fazer isso primeiro e ir devagar? Eu não acho que tem assim um caminho certo para você seguir. Você tem que começar de vereador, você tem que ser prefeito, você tem que ser deputado. Não existe isso. Eu acho que você tem que entender o momento, ter um projeto, acreditar nele e ir, né? Então, até porque o trabalho é bem diferente, né? E o trabalho é diferente, e eu acho que a gente pede isso, a gente como cidadão, esquecendo que eu estou na política ou não, a gente quer que renove quem está lá. Eles já tiveram oportunidade, às vezes muitos já estão lá de 5 mandatos, e às vezes não supriu o que a população quer. Então, nada melhor do que a gente se lançar novo, né? Uma pessoa nova, uma pessoa com vontade de trabalhar, com ideias novas, um grupo novo, e até para fazer com que os jovens comecem a se interessar, eles viram, olha, tá vendo? Alguém jovem tá tentando, tá querendo chegar lá. Então, eu acredito muito nisso, né? É propósito. Eu acho que nada é por acaso, foi esse momento. Eu acho que agora é o momento. Eu acho que a nossa região não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar de ter um deputado. Então,
vou colocar sim meu nome à disposição, né? Sou hoje pré-candidato, né? Inclusive tive que afastar da prefeitura, porque tem que afastar 6 meses antes, né? Abdiquei, né, do trabalho que eu estou fazendo na prefeitura para esse novo projeto, né? A gente sabe que não é fácil, mas que a gente está entrando realmente para ganhar e fazer um bom trabalho. E a perspectiva está muito boa, já fiz várias visitas, estamos com uma turma muito boa na região. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para a gente chegar lá e fazer um bom trabalho, um trabalho diferente. Porque eu acredito que aquela política antiga, isso já foi acabando, já está acabando, e é os jovens mesmo, que é o futuro, que tem que tomar Começar a frente. assumir, né? Exatamente. Para deputado, geralmente precisa de quantos votos para eleger? Então, depende do partido, né? Por exemplo, na última eleição teve deputado que elegeu com 19 mil votos. Eu acredito que nessa aqui o mínimo vai ser 20, 25 mil votos. Por aí. Para ser eleito, né? Aí depende do partido. Tem partido que tem gente que tem 50 mil votos e não é eleito. Então essa hora também é muito importante, né? Da escolha do partido. A escolha do partido é fundamental nessa... É fundamental, porque às vezes você é bem votado e é igual para vereador, né? Um monte de gente. É igual para vereador. Teve votado, aqui em Lafayette, teve, né? A mais votada não entrou. Não entrou. Então, assim, eu acho que essa parte é muito importante. Então, vou colocar meu nome à disposição, abdiquei disso lá na prefeitura, porque eu sei que vai ajudar muito mais a gente tendo um deputado lá, não só Ouro Branco, mas a região toda, do que eu poderia ficar na minha zona de conforto, falar, não, aqui tá bom, tem mais 3 anos de mandato, tá tranquilo. Mas tá fazendo os projetos? Tô fazendo os projetos, né? Vai ter muitos projetos que a equipe lá vai dar andamento, mas graças a Deus a equipe lá é muito boa. Então, assim, isso que me tranquiliza, eu posso sair que os projetos vão continuar normalmente, né? E vão até ampliar o que a gente já planejou pro resto do ano e pro ano que vem vai acontecer. Então é isso, vamos botar a cara a tapa aí e vamos ver o que vai dar. E você falando desses projetos assim mais gerais, tem a questão da Casa do Jovem também, que foi, né, lançada em Ouro Branco, Casa da Juventude, e é uma coisa que você já tinha comentado de expandir isso para as outras cidades, já tinha falado sobre Lafayette, Congonhas e tudo, que é um projeto muito interessante, inclusive. Exatamente, a Casa da Juventude... a gente vai inaugurar ela, né, Rodrigo? Se Deus quiser, agora já inauguramos, né, na verdade. Na gravação agora já está inaugurada. Já está inaugurada. Inauguramos a Casa da Juventude. Porque eu acho que é um projeto muito importante para o jovem. Eu acho que não pode ser uma coisa que a gente faça só no município de Ouro Branco. Eu acho que tem que expandir para toda a região. Não só do Alto Paropé, mas região de Minas, que vai ser uma casa de acolhimento para esse jovem, onde ele vai ter capacitação, onde ele vai ter atendimento psicológico, ele vai ter inglês gratuito. Porque o que acontece? O jovem hoje, às vezes a gente acha que a política é para dar emprego. Não, a gente tem que dar oportunidade. Como é que a gente vai dar oportunidade? Capacitar ele. Capacitar. Então você pega aí a Gerdau, com essa expansão que a Gerdau vai ter, o que ela precisa? De mão de obra qualificada. Então, a gente conseguindo qualificar nossos jovens, vão ser eles que vão entrar lá. E hoje a gente não tem. Tem alguns cursos espalhados, mas não tem um local onde a gente vai colocar todos esses jovens para eles trocar experiências. E a gente não fala só para a empresa, não. Tem muito jovem que tem é empreendedor, mas não sabe como gerir aquele empreendimento dele. Lá nós vamos ter gente para estar dando essa instrução. E sem falar, né, que a gente... todos aqui são empreendedores, sabe? A troca de ideias, né? Eles estão num ambiente jovem, então a troca de ideias que eles têm lá, isso é fundamental pro negócio deles. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar pro estado de Minas. E com certeza, a gente chegando lá, é uma coisa que a gente tem que fazer um projeto para isso chegar. Não tô falando que o estado vai custear tudo, não, mas dá o apoio. Hoje, por exemplo, a Prefeitura de Ouro Branco custeia tudo. Mas... o Estado pode dar um apoio. Não estou falando que é apoio financeiro, é apoio até com cursos, com o Sebrae, com tudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar sim, que eu acho que carece isso pro jovem. Ainda mais depois da pandemia aí, a gente ficou sem aula, ficou sem perspectiva. O que vai ser depois da pandemia? O que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter esse direcionamento para os jovens. Não tem jeito. Com certeza. Faz sentido com a ótica, né, da visão aí do empreendedorismo, dos jovens e tal. O que você acha que, tipo assim, é o maior estereótipo hoje do político que a população vê que você não quer ser de jeito nenhum?
Olha, eu vejo que ao longo dos anos, né, o político ficou muito taxado, né? Ou é taxado de ladrão, ou é taxado que não faz nada, ou é taxado que não trabalha. Eu acho que eu não quero jamais esse rótulo, né? Apesar das pessoas rotuladas, só de você falar que tá na política, eles acham que é algum problema. É um preconceito. É um preconceito. E vou te falar a verdade, as pessoas não conhecem a fundo. Tem gente que faz política, tem gente que faz politicagem, né? Eu acho que a política pública... Ninguém vive sem política, né? A política pública é muito importante, sobretudo aqueles que mais precisam. Então, o que eu quero mostrar hoje, o que eu procuro sempre mostrar, é ser transparente. Sempre. Ser transparente nas minhas ações, ser transparente nos meus projetos. Então, eu sempre presto conta, né? Passou um ano, eu faço um relatório de tudo que aconteceu, quantos atendimentos, o que eu fiz, quais foram os projetos, quanto que custou o projeto. Porque a gente, quando está lidando com dinheiro público, a gente tem que mostrar o que está sendo feito. Então, quando você é transparente, eu tenho certeza e mostra tudo que está sendo feito e como que é feito, eu acho que isso começa a meio cair por terra. E trabalhar, eu acho que isso é o mais importante. Eu trabalho muito, eu tento sempre mostrar para a população como que é o dia a dia, porque é igual quando às vezes você não está na polícia e fala assim, não, funcionário público não trabalha. Trabalhe muito, trabalha demais da conta. Lógico, tem os que não trabalham? Tem, como todo lugar. Você pode ter uma empresa e tem aquele lá que não trabalha, fica lá morcegando, pode acontecer. Então você tem que identificar isso, mas eu acho que, é igual na política, eu acho que uma maçã podre não pode contaminar as outras. Então a gente tem que procurar pessoas boas para estar do nosso lado. E é o que eu procuro fazer, pessoas íntegras, pessoas boas. Até no Falazada tem uns que não trabalham. Tem, né? Alô, Você é sumido, né? Não, Aparece de vez em quando, né? Vez ou outro ele aparece aí, faz um stories e tal. Nem rindo ele tá mais. Tá, não. Eu lembro no início, lá nas primeiras lá, tinha alguém que ria no final, ria alto, agora acabou. Inclusive, se tiver alguém aí pra indicar pra nós, com a porque o risada Valois boa, é difícil, ninguém uma risada fez inscrição, boa. não, Rodrigo? O pessoal até fez aí, mas as risadas não eram muito boas, não. Gostei, não. Não é boa, não. Não era boa, não. O Tilão tentou. tem a risada boa. O Adler tem uma risada boa. O Adler tem. Só que não vai dar conta, porque quando ele rir lá, você vai rir. Você não vai parar de rir, não tem jeito. Aí nós vamos fazer um forte candidato, então. Forte candidato. O Valois vai perder a vaga pro Adler aí, ó. Ó, a gente tá chegando no final aqui, Arthur, e a gente tem uma frase que a gente sempre pede pro convidado. Você já ouviu vários outros, então você já sabe como que funciona. Você deixa uma mensagem aí pra turma que tá te ouvindo, que ouviu o seu episódio. Uai, vou deixar uma frase aí, normalmente, né, todo mundo deve conhecer, não sei nem se eu vou falar ela da forma correta, mas vou passar a ideia que eu acho que é importante, que é quando a gente tá sozinho, a gente pode ir até mais rápido, mas quando a gente tá junto com outras pessoas, com certeza a gente vai mais longe. E eu termino falando isso, pelo até o momento, né? Eu tô me propondo aí a ser pré-candidato. Eu acredito que sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Então é por isso que a gente fala de projeto, por isso que a gente fala que a gente está com um grupo. Não é o Arthur que é candidato, é um projeto, é um grupo que está querendo uma oportunidade para melhorar a vida, né? Da nossa região toda. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que, então, quem acreditar sempre tenha parcerias. Eu acho que tudo na minha vida que eu faço com parceria, porque eu acredito muito nela, com sociedade, seja com investidores. Eu acredito que a chance de você ir longe é muito maior. E de errar também, de errar menos. Então é essa mensagem que eu deixo, e também nunca deixar de sonhar. Foi aquilo que eu falei, né? Que as pessoas às vezes falam, por que você não fez isso primeiro e fez aquilo? Eu acho que quando a gente... o sonhar pequeno ou sonhar grande, custa a mesma coisa. Então, por que não sonhar grande e não ter um propósito grande? Então, isso não quer dizer que o Arthur é vaidoso ou que o Arthur é prepotente, não. Isso, na verdade, é porque a gente tem um propósito e quer atingir ele. Não tô falando que eu tô pulando etapa, não. Mas é um propósito que vai ajudar as pessoas. E quando tem condição, a gente tem que tentar chegar nisso aí. Então, no mais, é isso. E agradecer a vocês aí essa oportunidade de estar aqui nesse programa. A gente que agradece. Deixa aí as redes sociais, onde que a galera te acha lá pra ver o que você vai fazer, onde você vai estar. Então, podem seguir aí, turma, a rede social Arthur Hélio. Segue lá, acompanha a gente, passa o pessoal. Vamos
mandar as ideias aí pra todo mundo, mandar as ideias também, quem quiser participar, né? Manda lá, manda no chat rapidinho, que a gente procura responder todo mundo e vamos que vamos. É isso aí. É isso aí. Valeu demais, galera. Obrigadão. Valeu, Arthur. Valeu. Valeu. E até uma próxima. Valeu.